Fala aí pessoal, vamos continuar aí e continuando com a nossa série de tutoriais de desenvolvimento de games 2D no Unity, certo? No último tutorial a gente viu aqui a movimentação, como trabalhar uma animação básica. Vocês vão reparar uma coisa aqui um pouquinho diferente. Eu coloquei um background aqui na imagem, tá? Peguei uma imagem livre aí da internet para servir de background. O que eu fiz aqui basicamente foi criar um novo objeto 2D, um novo sprite. Coloquei ele como child aqui da câmera, coloquei ele como a câmera como parente dele, como é, como parent dele, e adicionei uma imagem aqui, essa imagem aqui background, tá? Esse lance aí vocês não vão ter muito problema em resolver. Se você quiser colocar também um background aí, qualquer dúvida perguntem aí nos comentários que eu estou disposto a ajudar. O que a gente vai fazer hoje é ver aqui aí vamos continuar aqui com o nosso tutorial. A gente vai ver outras maneiras aí de fazer a animação. A gente vai tentar agora trabalhar com a animação diretamente aqui no Mechanim, aqui do Unity, essa ferramenta aqui de animação que eles têm, usando aqui o anime dentro do animator dele. E vamos começar aqui fazendo o seguinte, né? Da outra vez a gente tinha colocado aqui no script, quando houvesse movimento, a gente colocou algo assim. Que eu já apaguei aqui, mas com certeza foi algo assim. Get component, animator, play, né? E aqui eu tocava ali a animação mover, o movimento, não sei como eu escrevi ali, certo? E aqui embaixo, nós quando não tivéssemos numa tecla pressionada, teríamos que tocar a animação parada. A gente vai fazer as coisas um pouquinho diferente agora, tá? A gente vai trabalhar diretamente no Mechanim, essa animação. Primeiramente, vamos pegar aqui o nosso personagem, certo? No Animator. O que é que a gente vai fazer aqui dentro desse Animator? A gente vai dizer o seguinte, a gente vai criar transições, tá? A gente vai criar transições da animação parado para o mover, da animação mover para o parado. Então, o que que eu quero fazer? Vou clicar com o botão direito, criar fazer transição do parado para o mover. Você vai criar essa setinha aqui. Se vocês criarem nessa seta, vocês vão ver alguns elementos que nós podemos mudar nessa transição. Primeiro, Rise X Time. Isso aqui eu posso anular porque eu quero que seja uma transição imediata. Tudo aqui, Fixed Duration, Transition Duration, tudo isso aqui eu posso colocar no zero e desativar porque eu quero que seja algo feito automaticamente, do animação parada para animação mover, tá? Mas para isso eu vou adicionar alguns parâmetros aqui. Então você clicando aqui no Animator, você vai ter aqui essas duas opções, Layers and Parameters. Você vai clicar aqui, vamos adicionar um parâmetro do tipo Boolean, né? O parâmetro vai se chamar mover, certo? Criei esse parâmetro, vem aqui nessa setinha e vou aqui criar uma condição. Aqui embaixo vocês vão ver aqui uma condição que a gente vai colocar para que seja feita essa transição da animação parado para a animação mover. Então eu vou colocar a seguinte condição aqui mais, vou colocar aqui mover tem que ser verdadeiro. Então se mover for verdadeiro, a gente vai sair do parado e vai para o mover. Vamos ver como isso vai rolar aqui no nosso jogo, tá? Aí caiu aqui, então estou parado. Se eu colocar aqui mover, tá falso. Se eu colocar mover como verdadeiro, ó, ele faz essa transição do parado para animação mover. Só que ele vai ficar aí direto. Eu movimentando aqui, parando o boneco, ele vai ficar direto porque eu não indiquei quando ele voltar, quando ele vai, sob que condição ele vai fazer essa transição de volta do mover para parado. Então vamos fazer essa transição aqui. Então, aqui no mover, clico com o botão direito, fazer transição do mover parado. Clico nessa setinha aqui que surgiu, como eu disse, eu quero que seja feito imediatamente, então esses elementos aqui eu posso colocar como zero. E vou colocar uma condição.
Vou colocar a condição que mover vai ser falso. Então vai ser o seguinte, se mover for verdadeiro, tem essa transição do parado para o mover. Se mover for falso, vai ter a transição do mover para o parado. Vamos ver se funciona. Olha só, clicar verdadeiro, transicionou aqui, parado para o mover. Quando for falso, ele volta para o parado. Verdadeiro, vai para o mover, vai para o falso, volta para o parado, né? Ok, mas você pergunta, tá, mas dá para fazer isso aqui nessa aba aqui do Animator, né? Mas durante o jogo, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer por meio de script, a gente consegue acessar o mecaninho, né, esse elemento aqui da seguinte maneira, né? É um elemento que faz parte do nosso Animator, certo? Então a gente vai acessar esse componente Animator, get component Animator, e para acessar esses parâmetros aqui, transformar ele em mover para falso, eu coloco assim, ó, set, no caso é um ball, né? Então é ball, coloco o nome do parâmetro, que é mover, coloco se eu quero que ele seja verdadeiro ou falso. Então eu colocando isso aqui, eu estou dizendo o seguinte, toda vez que eu apertar tecla D, esse parâmetro mover aqui, certo? Vai ser falso. Toda vez que eu apertar a tecla lá, que eu estou movendo para a esquerda também, o parâmetro mover também vai ser falso. Agora, se nenhuma das duas teclas estiverem sendo pressionadas, repetindo, quero aqui que se eu apertar tecla D, mover vai ser verdadeiro, tecla A, mover vai ser verdadeiro. Agora, se nenhuma das duas teclas estiverem sendo pressionadas, mover vai ser falso, tá? Então vamos ver como é que isso funciona. Ó, vamos rodar. Estou parado, nenhuma tecla parada, mover é falso. Estou andando, mover virou verdadeiro. Parei, mover ficou falso. Andei, mover foi verdadeiro. Verdadeiro, falso. Verdadeiro, falso. Sacaram? Então assim que a gente vai trabalhar aqui. Aí você vai perguntar, pô, mas a outra maneira que você colocou era bem mais simples. Não tinha que vir aqui no mecanismo, colocar parâmetro, não sei o que. Era só acessar a animação que você quer e colocar para tocar, né? Mas o problema é que outro método que eu mostrei é simples quando você quer trabalhar com poucas animações e tudo mais, mas agora, quando você for trabalhar com várias animações, dependendo no mesmo objeto, aqui a gente tem uma referência mais visual para trabalhar, para fazer as transições, facilita muito, acredita em mim, tá? E para até exemplificar isso, a gente vai... Desculpa, garganta pegou. A gente vai agora botar esse boneco para pular, vamos colocar essa animação de pulo dele e vamos fazer essa transição aqui da animação do pulo, tá? Então primeiro vamos ver aqui em código como é que a gente vai fazer esse boneco para pular. Primeira coisa, né, fazendo brutamente aqui, eu vocês poderão pensar, pô, para pular, andar eu coloco aqui ele para se mover no eixo X, para pular eu coloco ele para, de repente se eu colocar ele para me mover no eixo Y, consigo fazer ele pular, pode ser. Olha, pode até ser, mas fica melhor trabalhando em jogos de plataforma 2D como esse, a gente, em vez de mexer diretamente aqui no eixo Y para fazer ele pular, a gente tentar trabalhar com a física dele aqui, com physics 2D do personagem. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma força de baixo para cima no personagem para simular esse pulo, né? Como é que eu vou fazer isso? Primeiro vamos pegar uma tecla que vai ser a tecla de pulo, tá? Vou colocar a tecla W como a tecla de pulo, W como a tecla de pulo. Então, como eu quero adicionar uma força de baixo para cima no rigid body dele, eu vou ter que acessar esse componente aqui, o rigid body. Então vou chegar get component rigid body 2D, certo? Vou acessar esse componente e vou fazer a seguinte manobra aqui, o seguinte código, add force, tá? Esse add force a gente vai adicionar uma força
aqui tem que ser com letra maiúscula. A gente vai adicionar uma força ao rigid body, tá? Então essa força que eu quero adicionar, nesse caso, seria uma força do tipo vector 2, 0, 1. Então, quando eu falo força vector 2, 0, 1, quando eu coloco esse vector 2, vou dizer aqui dois elementos. Um elemento aqui seria o x, outro elemento seria o y. Então, quando eu adiciono uma força do tipo vector 2, 0,1, estou dizendo que no eixo x, ou seja, nessa direção, na horizontal, não vou aplicar nenhuma força, mas vou aplicar uma força aqui na direção vertical, tá? Outra maneira de escrever isso aqui, up, vector 2, up. Se eu quisesse para cima, se eu quisesse aplicar uma força para baixo, vector 2, down. Para a direita, vector 2, right. Esquerda, vector 2, left. E essa força será de 1.0 para cima. Vamos ver se vai acontecer alguma coisa. Nível de teste, só apertar a tecla W. Bom, estou apertando aqui o W, não está acontecendo nada, é porque essa força aqui está muito fraca, tá? Então, para a gente conseguir fazer esses ajustes, né, porque a questão de pulo é fazer o ajuste de acordo com o jogo rolando. Então eu vou criar uma variável aqui, pulo, colocar em português pulo, variável tipo float, tá? E em vez de eu atribuir aqui o valor de 1.0, vou adicionar essa força de acordo com essa variável pulo, tá bom? Que aqui a gente pode modificar aqui e ajustando o valor necessário, né? Então já vai aparecer aqui, cadê? Apareceu, por enquanto tá 0, né? Tô apertando, não acontece nada. Mas agora, se eu colocar, por exemplo, 5, vamos ver se acontece alguma coisa. Já acontece alguma coisa, ó. Tá vendo? Ele tá adicionando uma força 5 para cima. Só que isso aqui não é um pulo, né, galera? Parece que ele tá decolando, ó. Enquanto eu estiver apertando, ó, apertei, ele vai subindo. Se eu larguei e voltar a apertar, ele também vai subindo de novo, né? Se quiser fazer uma parada assim mais para ele voar, alguma coisa assim, seria útil, tá? Mas o nosso objetivo aqui não vale. Então como é que a gente vai resolver isso? Né? Primeira coisa, para melhorar isso, antes de a gente resolver, a gente vai colocar que no momento que eu apertar essa tecla, get key down, vai trabalhar com impulso, ou seja, vai ser tipo uma porrada de uma vez para cima. Isso em código a gente coloca assim, ó, force mode 2D impulse, tá? Então vai ser um impulso assim para cima de uma vez só, no valor do pulo, né? Vai já, só mudando isso já vai agir de uma maneira um pouquinho mais diferente, tá? Olha só, né? Dei só como se fosse uma pancada só para cima. Só que ainda vai ter um problema aqui, né? Vai acontecer que se eu quiser apertar de novo, vou até diminuir o zoom aqui da câmera, ó. Se eu apertar de novo, ele vai pular de novo, vai continuar pulando, vai continuar pulando. Eu não quero isso. Eu quero que ele vá, volte para o chão e só depois eu posso pular de novo. Não é? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que achar um meio de detectar quando ele está no chão e quando ele está no ar. Se ele estiver no chão, eu vou poder apertar a tecla W e pular. Se ele estiver no ar, não vou conseguir apertar a tecla W. Tá? Como vamos fazer isso?